bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui nesse vídeo, né? E hoje, conforme prometido lá no meu Instagram, Carol Gomide, underline terapias, eu vou começar a falar um pouquinho das minhas percepções, né? Através dos meus 3 dias dentro do Hellinger Days Brasil, né? Eu fui num dos maiores congressos de constelação familiar, dentro de uma leitura bem clássica, mas antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é Carol Gomide, eu sou idealizadora desse canal e eu sou mentora, estou mentora de terapeutas. O meu trabalho está muito alinhado com o meu propósito, que é guiar carreiras de terapias. Eu sempre disse que o universo ele precisa ter mais, o mundo precisa de mais terapeutas, de pessoas que fazem terapia. Então, uma das minhas missões está nessa guiança de terapeutas, impulsionar a carreira de terapeutas. Eu também trago uma metodologia, uma tecnologia ao mundo chamada constelação, que eu carinhosamente chamei de constelação do Akasha. Então, eu tenho um olhar muito espiritual voltado para as linhas sistêmicas e para as constelações familiares. Eu falo que eu sou a ovelha desgarrada do Bert Hellinger, né? Sou a ovelha negra dentro do conceito, rompi padrões, é, e trouxe algo novo ao mundo. Nem todos vão gostar, mas muitas pessoas estão alinhadas dentro disso. E ao passo que eu trago um conceito novo de constelação das linhas sistêmicas, é, eu não deixo de beber da fonte, eu não deixo de honrar quem veio primeiro, porque essa é uma das premissas sistêmicas, tá? Tem muito valor o que Bert Hellinger trouxe e o que tão lindamente a Sophie Hellinger vem propagando, né, dando continuidade ao legado que ele deixou. E é claro que eu fui lá beber da fonte, uma vez que teve esse evento aqui no Brasil pela primeira vez, né? Esse evento ele vai acontecendo ao redor do mundo, e pela primeira vez aconteceu aqui no Brasil, e eu não pensei 2 vezes e disse sim para o evento, e lá eu fiquei nos últimos 3 dias, né? Numa imersão, onde eu estive em contato com a Sophie Hellinger pessoalmente, durante esses 3 dias, e foi muito incrível, tá? Embora eu não possa descrever em palavras tudo aquilo que foi vivido dentro daquele evento, porque eu tive muita depuração, muita cura, muita liberação, muitos processos de soltura, muitas percepções, muitos insights, e que por mais que eu conte para vocês, nunca eu vou conseguir te trazer na totalidade o que foi a experiência de estar lá. Mas o que eu quero trazer para vocês primeiro, eu quero agradecer a vida que tem me trazido muito, é, uma vez que eu sempre quis participar de um evento como esse, né, com uma figura como a Sophie Hellinger, né, eu perdi a grande oportunidade de conhecer o Bert pessoalmente a última vez que ele veio ao Brasil, antes de fazer a sua passagem. Então, estou muito feliz de ter estado nesse evento, tá? E a primeira percepção que eu quero trazer para vocês é que, assim, a primeira coisa é as constelações estão indo para um outro lugar, né? Tudo evolui. A Sophie, ela traz já constelações silenciosas, as constelações do espírito, ela já traz uma nova roupagem para as próprias constelações, né? E o que eu observo é que as constelações elas estão indo para um outro caminho, para um outro lugar, e eu acho que isso tem um lugar de muita força dentro desse movimento, porque tudo é para frente, tudo evolui, nada pode ficar estagnado, porque a estagnação ela é um sintoma, né? Ela também é um, um lugar de que algo ainda está em desequilíbrio, se algo está parado, não está no movimento de evolução, que é um movimento natural com relação à vida para frente, né? Então, eu tenho observado, eu pude observar esse movimento acontecendo, e eu vou explicar isso para vocês, tá? A primeira coisa que eu gostei muito foi no sábado, o evento foi sexta, sábado e domingo, tá? No sábado, a Sophie, num dos momentos com ela, ela teve várias entradas ao longo de todos os dias e ao longo de todo o evento. Mas numa das entradas dela,
Ela falou muito sobre as leis herméticas, a ressonância, né? A lei universal da ressonância, que é uma das leis herméticas, né? Das 7 leis herméticas. E ela entrou num campo da física quântica, tá? Ali, claramente não, abertamente, sem pudor nenhum, ela entrou no campo da física quântica, ela entrou no campo de que o tempo e o espaço, ele não existe, ele é uma referência, uma crença. E aí ela abriu o campo de outras vidas, tá? Que era uma coisa que era imaginável ali no tempo do Bert, né? Não se falava em outras vidas, não se falava em vidas, realidades paralelas, múltiplas possibilidades. Então, a Sophie, com muita sagacidade, muita apropriação do tema das linhas temporais, ela deu um show de palestra sobre como as dinâmicas e as vidas dos nossos antepassados e as nossas vidas nos trazem ressonâncias nessas vidas. Foi impressionante eu estar ali viva para ver esse momento, e observar que, muito provavelmente, ela vai estar falando cada vez mais sobre a questão de constelação nas ressonâncias de outras vidas. Eu não sei até que ponto ela pode abrir esse tema. Eu acredito que sim, hoje ela meio está à frente, né? Meio não, ela está à frente da Hellinger, mas assim, até que ponto ela vai trazer esse contexto para a realidade e começar a constelar outras vidas, que é algo que eu já faço na constelação do Akasha, né? E ali eu fiquei muito feliz, eu deixei aquele campo me tomar, porque foi muito interessante ter, de certa forma, a autorização da fonte, né, da mãe das constelações familiares, sobre a visão de outras vidas, de linhas paralelas, de realidades paralelas. Ela não usou esse termo, mas sobre personalidades, subpersonalidades, e tudo aquilo que eu venho falando sobre dentro do Constelação no Akasha, de que sim, a experiência que a gente teve em outras vidas, isso ela não trouxe tão abertamente, tá? E aí é o contexto do próprio Constelação da Caixa, que a experiência que a gente teve com pai e mãe em outras vidas nos traz uma projeção do que é nossos pais nessa vida, do que a gente projeta nesse arquétipo e nesse campo, pai e mãe, tá? Então ela falou bastante sobre vidas passadas, vidas paralelas, futuros prováveis. Foi muito legal. Ela ficou em torno de 1 hora e meia, 2 horas falando nesse tema, e eu fiquei de boca aberta, muito feliz com esse novo campo se abrindo, esse novo campo de possibilidade, que é algo que eu já venho falando há muito tempo. Outra coisa que eu achei muito importante e que teve uma reatividade daqueles que não querem acompanhar a mudança, né, ou que têm dificuldade com o campo das mudanças, é que, e aí foi em conversa com as pessoas que já tinham participado de eventos da Herlinger, tá? Muitas pessoas reclamando que o evento não teve muitas constelações, muitos movimentos sistêmicos, né, com pessoas ali, grupos. Então, o que eu pude compreender em conversa com as pessoas é de que a gente vinha para um evento desse 3 dias e era uma constelação atrás da outra. Abria-se um tema, chamava uma pessoa para constelar, e constelava, e a gente ficava ali 3 dias vendo movimentos sistêmicos acontecendo. E é uma coisa que a gente não viu nos primeiros 2 dias desse evento, até que as pessoas começaram a reagir, ficarem meio mal-humoradas e reclamarem sobre isso, que estava faltando movimentos sistêmicos. Mas, o que eu percebi? Por que nos primeiros 2 dias não teve muitos movimentos de constelação familiar? Eu percebi que a Sophie vem batendo desde das últimas palestras que eu assisti com ela ao vivo no Zoom, e essas outras. E essa no Hellinger Days. Ela vem falando muito de que a tomada de consciência, a mudança de postura perante a vida é tão ou mais importante que o movimento sistêmico. Então eu observo, e gente, isso é uma visão totalmente minha, tá? Não, aqui é minha contribuição, vocês vieram ver o que eu achei do evento, né? A minha visão perante a isso.
não foi dito em nenhum momento que as constelações estão se encaminhando para isso, mas foi a minha percepção, tá? De que vai existir uma mudança dentro desse campo, onde a gente vai fazer seminário, a gente vai fazer podcasts, que nem esse aqui que eu estou fazendo, a gente vai fazer workshops, né? Que não necessariamente é grupo de constelação familiar, de que a gente vai levar o conceito da visão sistêmica, o despertar de consciência para os nossos movimentos, dentro da fala, dentro da conversa, dentro daquilo que é explanado, de exemplos, né? Então, ela também falou isso, o lugar do observador. Então, ela fala assim, enquanto uma dinâmica está acontecendo aqui no palco, né? Todos os observadores já estão se modificando e ela traz com muita propriedade como isso acontece a partir do observador que não está necessariamente vivendo a constelação ou representando, está só observando, quando ela fala sobre os conceitos do DNA volátil, tá? Bem resumidamente, o que que é o DNA volátil? Isso também é uma coisa que meus alunos já estão carecas de saber há muito tempo, tanto no curso de constelação com bonecos, quanto no curso de constelação na caixa, quanto no curso de registros acásticos, tá? Eu não me aprofundo tanto quanto eu me aprofundo no constelação na caixa, porque quem vem fazer o curso de constelação na caixa, ele precisa saber sobre DNA cósmico, precisa entender o que que é o conceito de DNA cósmico. Então, no constelação na caixa, eu mergulho sobre os 12 filamentos de DNA, o que que é o DNA cósmico, e por aí vai, tá? Eu abro filamento por filamento na formação. Agora, o conceito do volátil, sem que a gente entre no cósmico, então a gente tem o DNA fixo, o DNA volátil e o DNA cósmico, tá? O que consiste? 5% do genoma humano é o que a gente consegue decodificar através da ciência, tá? Que é o fixo. É aquilo que é imutável, certo? É aquilo que é imutável. Minhas características físicas, por exemplo, a não ser que eu faça uma intervenção cirúrgica, não muda, ok? O volátil, a cada experiência, ele já se modificou. Então, o que isso significa, né? Que eu tô aqui com vocês, eu tô em constante modificação do meu DNA, a cada experiência. Então, eu saí, fui até a cozinha, peguei água, modificou. Aí eu saí, fui tomar um sol no quintal, modificou. Peguei um livro para ler, modificou. E aí a ciência, ela não consegue decodificar isso porque ele é volátil, ele é rápido. Todas as nossas experiências estão moldando o nosso DNA volátil, que é responsável por muitas questões, inclusive as nossas sinapses, o que corresponde ao tanto de hormônio que as nossas glândulas vão produzir. E quando a gente tem essa compreensão, a gente compreende que sim, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, as nossas experiências são capazes de moldar a nossa realidade, inclusive se a gente vai cocriar uma doença ou uma saúde, se a gente vai cocriar uma vida próspera ou uma vida triste, ou uma vida escassa, uma vida alegre, uma vida triste, né? A satisfação de viver, a gente que vai moldar através das nossas crenças e do nosso universo de pensamentos, da qualidade dos nossos pensamentos. E isso vai moldar o nosso DNA. Para a ciência, esses 95% que corresponde ao volátil cósmico é considerado ADN junkie, tá? DNA lixo, certo? E Sophie falou sobre isso. Não exatamente como eu estou falando, mas falou sobre o DNA volátil, o quanto a gente consegue moldar, o quanto a gente pode modificar. E quando nós estamos assistindo uma palestra ou um podcast que vai expandir o nosso campo de visão sistêmica, ou como começam os emaranhados, isso, de certa forma, já está, de certa forma, não, isso já está modificando a nossa percepção de vida através das nossas células, do nosso DNA. Isso está mudando a nossa química. Então, o fato de você fazer um curso, estudar visão sistêmica, já está, de certa forma, modificando a sua realidade. O fato de você expandir visão sistêmica, ou a forma como você se manifesta pela vida, o que você leva da sua família, o que você honra a sua família, ou como você se comporta perante ao seu clã, isso está modificando as suas células, o seu DNA, o seu genoma.
certo? Então, ela traz esse conceito de que a pessoa que simplesmente está assistindo uma palestra que fala sobre constelação familiar, ou que fala sobre olhar sistêmico, ela já está totalmente modificada. Então, ela fala que a gente não precisa mais fazer 1 milhão de constelações. Primeiro que ela falou que nunca precisou, tá? Que ela falou assim, todas as pessoas que eu vi fazendo mais de 100 constelações na vida tiveram um quadro de dissociação da realidade. Ficou louca, ou louco, piradinho, certo? Então ela fala, eu não aconselho fazer um monte de intervenção de constelação familiar. O que eu aconselho é a gente expandir consciência. E uma vez que você vem para uma palestra e você vê uma dinâmica acontecendo, você já foi modificado, você já aprendeu algo, você já pegou um presente, se você souber reconhecer isso, certo? Que é uma outra coisa que eu já venho fazendo através da minha conexão com os mestres, que vem canalizando, vem me trazendo o Constelação na Caixa, que eu digo que chegou um momento da gente fazer a intervenção no grupo, não em uma pessoa só, em um grupo ajudando, certo? Que é o nível 2 da constelação da caixa, onde a gente olha assim, todos serão trabalhados, todos serão modificados, todos têm a possibilidade de pegar o seu presente, mas cada um vai fazer isso o que quiser. Tem gente que vai pegar o presente e jogar fora, vai ter gente que vai pegar o presente e vai fazer algo com ele, certo? Então, esse movimento de que a gente passa a ter menos trabalho de constelação nos seminários dela, né, nos congressos dela, e passa a ter mais expansão de consciência de como funcionam as dinâmicas ocultas, é, já é um movimento diferente dentro do que é uma constelação clássica, né? Porque antes era só o movimento vai liberar. E agora ela traz esse conceito de que a tomada de consciência, de que o observador já é liberado dentro disso. Então, o que que eu digo para vocês, gente? Aqui, ó, quando a gente está conversando sobre outras dinâmicas, você já está aprendendo. Sempre você vai trazer um insight, sempre você vai trazer um movimento diferente, tá? Então, eu observo que cada vez mais nós teremos constelações silenciosas, constelações em grupo. Então, eu vi eles fazendo dinâmicas, né, movimentos e exercícios com as 500 pessoas que estavam lá na plateia, o que para mim era inimaginável dentro de um beber da fonte clássica por muito tempo. Então a gente teve muitas dinâmicas que tomou o nosso campo, que estava na plateia de uma forma diferenciada. Então eu observo que as coisas elas estão se expandindo para um outro lugar a partir dali. E é para vocês também, aqui, por que que eu estou trazendo isso como conteúdo de valor, tá? Pelo menos dentro da minha percepção. É porque eu observo que por muito tempo, o lugar do constelador ou do terapeuta, enfim, era as pessoas colocavam todas as expectativas no movimento do constelador, e aí eu vejo um movimento agora de que a pessoa é a própria cura, ela precisa estar nesse lugar disponível, nesse lugar maduro, para que ela compreenda que a cura ou os presentes, eles estão em todos os lugares, né? Trazer essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade para a pessoa que veio, de certa forma, passar por uma consulta, por uma constelação. Então, a gente entra nesse lugar de que o constelador ele sai, isso sempre foi, tá? A Sophie e o Bert sempre falaram sobre você não constelar uma pessoa que não está pronta, uma pessoa que não está aberta para aquele movimento ou que não vai fazer nada com aquilo, tá? Mas eu observo um passo além de que você agora é parte fundamental do processo e tira do constelador, né? Essa é um passo além do não constele pessoas com esse tema. Pessoas que não estão prontas, não constele pessoas que não dão contas ou que estão no movimento secundário, ou no sentimento secundário. Aí eu percebo que agora é um salto a mais. Agora, todos, se quiserem, podem pegar a cura. Façam movimentos mais no coletivo, façam despertar de consciência, traga para a consciência a visão sistêmica. A constelação familiar é um estilo de vida. Então, eu percebi esse movimento, não foi dito muito abertamente, mas esse movimento de que
de que a gente precisa sair desse lugar de que só o movimento ou o trabalho de constelação familiar vai trazer a liberação, tá? Isso eu vejo muito. Então, quando eu vou fazer um workshop de visão sistêmica, o que eu mais recebo de pergunta é: mas vai ter uma constelação? Você vai fazer uma constelação interna? E os workshops, eles funcionam justamente para a gente sair desse lugar, né? A gente trazer uma visão mais madura do processo de tomada de consciência, de que a tomada de consciência ela é tão importante quanto a constelação em si. Não adianta nada eu fazer uma hiperconstelação linda e a pessoa não ir com novos recursos perante a vida, né? Então, eu percebo esse lugar de despertar de consciência que até então, para mim, não era um senso comum, tá? Quer dizer, para mim já era, mas dentro da visão do clássico, tá, dos movimentos de constelação. E aí eu observo que essas reivindicações, elas acontecem muito. Ah, vai ter uma constelação em grupo? Ah, você vai fazer um movimento de constelação? E as pessoas em si que estão, de certa forma, buscando uma cura, elas não estão buscando efetivamente um movimento de liberação, né? Porque elas não querem expandir a consciência, elas querem que eu faça algo por elas. E é a gente sair desse lugar. Então, a gente compreender que sim, um workshop onde eu estou expandindo consciência com vocês é extremamente curativo, porque isso vai ser absorvido pelas suas células. Então, esse canal aqui no YouTube, que eu vou começar a trazer um monte de convidados, um monte de gente, ele vai despertar consciência, vai ter coisa que vai ser bom para você, vai ter coisa que não vai servir. Então, você pegue o que é seu, pegue o seu insight, o seu presente e siga, certo? Então, é, eu percebo que agora existe essa nova consciência de que a Sophie agora vai começar a bater cada vez mais na tecla de que sim, existe um trabalho do movimento sistêmico, mas que a gente precisa cada vez mais trazer consciência sistêmica, trazer consciência social, né? Trazer consciência de despertar de consciência para a vida, tá? Eu vi muita gente ali, ó, gente, tinha, sei lá, umas 500, 600 pessoas no auditório, tá? Na sua grande maioria, sei lá, uns 80% eram ou se denominavam terapeutas e consteladores, e eu vi um movimento de pessoas denominadas consteladoras sem a menor noção de ordem, por exemplo. Quando eu digo ordem, é ordem de chegada, a lei do amor e hierarquia, né? Então, assim, aprenderam muito sobre o movimento da alma, mas pouco sobre os conceitos, ou não integraram na vida. Então, eu vi consteladores furando fila, querendo se aproveitar de algo. Então, assim, quando eu vivo os conceitos das leis do amor, quando eu vivo os conceitos das ordens do amor, eu jamais vou furar uma fila. Porque eu tenho, quem chegou primeiro precede. A fila, ela é um sistema e ela precisa ser respeitada. Parece besta, gente, mas não é. Porque todos perdem, inclusive quem está furando a fila. E percebe-se que não integrou isso no dia a dia. Eu vi muitas pessoas intituladas consteladores, que se nomeiam consteladores, segurando lugar na cadeira, na frente, para o coleguinha. Não, você não precisa chegar no horário, você não precisa chegar cedo. Eu guardo para você o seu lugar. É furar fila. Esqueceu a ordem, esqueceu a hierarquia, esqueceu a postura adulta. Isso é coisa, quem faz isso? Criança. Então, os conceitos sistêmicos, eles estão poucos inseridos dentro das pessoas que estão se formando consteladores. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Gente, vivam o sistêmico. Integrem a visão sistêmica na sua vida. É uma linha de raciocínio. E se a gente tem uma vida sistêmica, a gente está em ordem, a gente está em equilíbrio, a vida flui. Então, eu observo um movimento partindo da SOF de que esse movimento para com os consteladores, de que os consteladores precisam integrar aquilo que eles fazem nas constelações na vida. E ela fala isso muito, ela fala assim, eu vejo pessoas que... Ela falou isso, inclusive, no congresso. Eu vejo pessoas que falam que são consteladores e não têm noção do básico. Não tem noção do básico. Então, por muitas vezes, teve uma professora lá que falou sobre dinâmicas, e ela montava um cenário de cura,
mostrava o cenário, como as coisas aconteciam, como mais ou menos eram os conceitos de um aluno, uma criança que é rebelde na escola, por exemplo, o que está acontecendo dentro disso? E aí ela perguntava que ordem do amor está sendo rompida, e ninguém sabia, uma plateia de milhões de pessoas, tá? Então, a Sophie também está querendo dar uma fortalecida nesse movimento aqui no Brasil com relação às próprias regulamentações e às próprias formações de constelação familiar, certo? Então, eu observo esse movimento do foco na tomada de consciência mais do que o movimento em si. Claro, para você ser constelador, você precisa saber fazer os movimentos? É claro, é óbvio, você precisa saber fazer movimentos, você precisa integrar, você precisa fazer um monte de coisa. Mas a compreensão de que, e dar valor para lugares que vão te expandir consciência. E eu acho isso muito lindo, porque também é uma coisa que eu falo há muito tempo para os terapeutas que se formam comigo. Expanda a consciência dos seus clientes. Só assim você terá uma transformação genuína na vida das pessoas. Quando você expande o consciente, quando a pessoa compreende qual que é o movimento que está por trás daquela dinâmica, tá? Porque senão o que acontece? Eu faço um movimento ali com os bonecos, eu faço um movimento com o grupo, e a pessoa não tem a menor noção do que faz com que ela se emaranhe dentro de algumas posturas com relação a mamãe e papai. Isso precisa ser dito, isso precisa ser explanado, isso precisa ser mostrado para a pessoa. Porque senão facilmente ela volta para a mãe, que está viva, e se emaranha de novo. Então, tem um lugar de muito poder quando existe esse movimento do vamos expandir consciência. E por enquanto eu acho que eu vou deixar por aqui esse episódio e vou trazendo aos pouquinhos mais coisas com relação ao movimento das palestras que tiveram, tá bom? Eu deixo aqui, é a minha contribuição. É, me falem, comentem aqui nesse vídeo o que vocês acharam, se vocês têm novas perguntas para um novo vídeo, tá bom? Eu espero todos vocês. Um beijo.